Pessoal, eu queria falar com vocês que essa live era para semana passada. Essa live, na verdade, era para semana passada. Momentos antes da live, eu falei com o Diogo, a gente conversou pelo telefone, e eu falei que eu não estava muito bem, mas eu ia encarar a live. E aí ele falou, já que você tem certeza, se você quiser pode descansar, tal. E aí eu falei, não, vamos fazer a live, né, Diogo? Aí acabou que eu falei, vou tirar uns 5 minutinhos de cochilo antes da live. Quem disse que eu acordei, gente? O Diogo me mandou mensagem e nada. Eu capotei, pessoal. Capotei. Tá me escutando? Tá escutando, Diogo? Tô te escutando, Jaque. Tudo bem? Boa tarde, boa noite, Jaqueline. Tudo bem? Eu acho que eu não tô escutando aqui no Não, meu. você me ouve? Agora foi. Me Porque não ouve? tava Deixa eu no falar meu mais fone. perto. O áudio tá Não, bom? não, tava no. Tá Tá bom, ótimo o tá bom. áudio, tá ótimo. Lógico, né? Tudo produto de primeira qualidade, tudo as coisas digitais do Diogo, tudo de primeira qualidade não vai ser bom? Lógico que vai ser bom, Diogo. Casa de ferreiro não pode ser esse de pau, né, Jaque? Não Não pode, não pode, não pode. pode. Tudo perfeito, tecnologia, qual é o nome daquele Celebrite aí? Tá com o Pois Celebrite é, aí, tá Diogo? com ele aberto aqui já. Já vai Mas pegar as mensagens de todo mundo aí, todo mundo que já. tentou apagar. Bom, aí a gente não pode ser espião. Mas a gente tem um código de ética, né, para não fazer isso, né, Jaqueline? A gente tem muito. Quando a gente procura a gente para, não sei, parte de documentoscópica, uma curiosidade minha, mas muita gente me procura para esse tipo, para essa finalidade mesmo, sabe? Eu preciso obter mensagens do meu esposo, é tipo um trabalho de espião, assim, um negócio meio CSI, assim, esse tipo de serviço a gente sempre questiona antes de fechar, né? Mas eu não posso enviar o celular, eu não posso, né? Aí você já começa a ficar meio esquisito. Mas ele tem o chat do direct, tem um Teams, não sei o quê. Eu falo, olha, Não. calma, né? É uma coisa que tem muito. Primeiro, boa noite, né? A gente já vai entrando na conversa assim, nem se comprometer, agradecer mais uma vez pelo convite, tá? Eu que agradeço, Diogo. Entendo perfeitamente o que aconteceu semana passada, a gente tem 1000 compromissos, né? E acaba Não, que a agenda vai é ficando porque eu tava corrida. triste mesmo. Eu tava muito triste, mas aí acabou que eu tava muito desanimada pra live. Você comentou Não, essa não questão rolou, pessoal, né? Então a gente entende perfeitamente mesmo, tá? mas pelo menos a gente remarcou e agora eu tô melhor. Agora eu tô com a corda toda pra fazer live. Que bom, que bom. E aí você Maravilha. nos ajuda, eu tenho certeza que o público vai gostar bastante Sim. do conteúdo que nós preparamos aí, que você me convidou para te ajudar a esclarecer, né? A expor aqui. E aí, Gente, vou essa apresentar. questão é muito subjetiva, assim, é uma coisa que eu depois vou te perguntar, né, sei que você é formado também em direito. Eu, quando redijo um contrato, eu entro muito nas nuances dos materiais que são me fornecidos, né, porque eu fico com um sério receio, assim, depois de, né, eu passei um celular que não era meu e ele obteve essa informação como, então eu sempre tomo muito cuidado com como a gente recebe esse material, né? Invasão de privacidade, né? Com certeza. Total. Né? Com certeza. Pessoal, vou apresentar vocês. O Diogo, ele é expert em informática. Ele entende tudo de informática, computadores. Então, até convidei um pessoal que tinha me perguntado, Diogo, sobre perícia em informática. Bacana. Então, a gente pode tirar algumas dúvidas desse pessoal. E o Diogo, ele já fez várias perícias, né? Inclusive, questões de software, questões envolvendo software. E perícias super complexas, né, Diogo? Que você demora, assim, uma semana só escaneando o computador. Então, é uma perícia bem bacana. É uma área muito legal. E, assim, mas também tem essa coisinha chata, né, Diogo? Do pessoal querer invadir a privacidade alheia. Tem. Chegar e falar, você é hack? Você invade o Facebook da minha namorada? Tem muito, assim. Eu acho que dá em torno de uns 20 a 30% da demanda que aparece por meio assim, é isso. Nossa. 20 Gente, o povo tá curioso. Olha, eu acho o seguinte, quem invade a privacidade do namorado ou namorada é porque não confia no seu taco. E quem confia não invade nada. Quem confia no próprio taco, não precisa ficar... Olha, eu não tenho nem a senha
do meu namorado. E, assim, eu confio. E eles também não têm a minha, não tem que ficar esse negócio de, ai, tem que ficar olhando o celular um do outro. Ai, gente, para. Isso daí é muita É falta muito de ruim, isso privacidade. é muito feio, sabe? Não A curto. conversa sempre começa muito, né, nos pormenores, assim, aí você começa a perguntar, você já sabe, deixa eu deixar mais um contato que não vai evoluir, digamos assim, né? Não é o objetivo do meu trabalho. Exatamente. Não é o objetivo do meu trabalho. Não. Seu trabalho não é ficar. Não é tititi, né? Não. Contigo, fofoca, não. Trabalho sério, perícia digital não é invadir celular de namorado, não é invadir e-mail, né? É uma coisa séria para desvendar alguma questão pericial, algo que precise ali ser esclarecido, principalmente para o juízo. Então vamos começar a live. A live a gente vai falar sobre quesitos. Então a gente vai falar sobre essa quesitação. A quesitação, tanto os quesitos regulares, suplementares, vamos falar a importância dos quesitos, o que são os quesitos, como ele funciona no processo. E depois dos quesitos, o Diogo vai falar sobre mensagens apagadas, né, Diogo? É isso que tá rolando das mensagens que foram apagadas no caso Henry me chamou muita atenção, porque eles tinham trocado o celular, tentaram de qualquer maneira esconder todo aquele envolvimento de mãe e Jairinho, e tá aí os peritos conseguiram desvendar isso. Eu queria, lógico que eu vou pedir o parecer do expert, né? Eu quero saber de você. Elas estão sendo essenciais, né, já para o desfecho, para o desenrolar da investigação, né, que a Polícia Civil está fazendo. Então, a gente vai comentar mais acerca, porque não foi recuperado só mensagens, né? Então, recuperar todo o conteúdo que é apagado. Até ligação. Falaram tudo. Que teve uma ligação depois que aconteceu o incidente. Ligaram. Então, assim, tem todo... O nosso celular, ele pode ser uma ferramenta que vai nos auxiliar, mas caso você faça alguma coisa errada, o seu celular vai ser o seu algoz. Vai ser, aliás, o seu algoz não, o seu... Como que se diz? Dedo duro, né? Dedo duro. Vai ser o dedo duro aí do seu caso. A gente comentou com outras lives, Jaqueline, o celular não só para quem faz coisa errada, né? Até para a gente que faz tudo certo, né? Ele é a nossa vida digital. Eu falo praticamente hoje que toda a nossa vida física ali, teoricamente a gente protege muito bem. Mas o celular, ele tem mais informação, talvez, que a gente saiba, que a gente realmente gerou, e está tudo ali armazenado, e a gente não tem o devido cuidado para poder proteger essas informações. Né? A gente é muito preocupado com senha de banco, e a senha de banco, assim, eu não vou falar que é besteira, claro que tem que ter uma senha boa, mas a senha do seu celular é muito mais importante que a senha do seu banco. Sim. Sua vida digital está toda dentro do celular, toda. Então, é um estrago muito grande quando você perde esse aparelho e ele não está bloqueado, ele não tem uma senha segura, né? Esse acho que é um outro tópico para a gente poder conversar, mas eu acho essencial. Eu até penso que se alguém vier roubar meu celular, eu vou falar, ladrão, peraí, vamos lá, quanto você quer? Você vai vender ele a preço de banana, me fala, que daí a gente já negocia agora, sem você levar esse celular, que vai me dar mó trabalheira, ter que trocar dispositivo no banco, ter que fazer um monte de coisa, não. Tantas senhas que você vai ter que alterar, né? Nossa, é tudo na digital, sim, Deus me livre. E assim, toda a minha vida tá no celular, eu não... Assim, tudo, até agora eu comprei esse negocinho aqui. Um smartwatch. Esse negocinho, esse smartwatch aqui, e ele vê qualidade de sono, ele vê tudo, Você sabe que isso é mais um dispositivo informático que, e a gente vai entrar nisso, que fornece informações para a gente fazer quesito, para a gente elaborar quesito. Ah, que legal! O Smart? Então, exatamente. Ah, não acredito. Já que a gente consegue extrair quesito da Smart TV. Da Smart TV? Porque imagina do videogame. Também. Tudo é armazenado. Tudo é armazenado. A gente tem na TV ali todos os filmes que você viu, pesquisas e sites que você viu, e links de YouTube que você viu, por exemplo. Né, e se eu for na guia anônima? Não é 100% garantido que você está anonimamente navegando. Tá? Então, tem umas questões aí que é possível recuperar.
tá? Eu 100% sempre seguro, olho não. na guia anônima. É uma boa prática, né? Uhum, Principalmente quando você usa equipamentos públicos, né? Computadores sim. públicos, você precisa de algum lugar e tal. Mas ainda tem que usar com cuidado. Ah, não é Sim, sim. 100% confiável, não. Não, é uma coisa que pode ali aparecer, mas é porque como eu compartilho meu computador e meus dispositivos com outras pessoas, então sempre eu faço sempre as minhas buscas eu faço na guia anônima. Quase nunca faço na minha, porque tá É uma boa cadastrado ali. prática. Isso é uma boa prática É, até para aquelas questões de, sabe, das pesquisas. Uma pesquisa que você faz que depois gera propaganda para você. Normalmente as pessoas sei. devem ter percebido isso, né? Você faz uma Sim, sim. pesquisa e depois ela retorna como uma propaganda de algum outro serviço que é correlacionado à pesquisa que você fez. Então é uma Sim. boa prática até para isso também. Isso acontece, sabe por quê? Agora eu vou complementar. Que meu namorado é do marketing digital, ele estudou marketing digital e ele fala que quando você entra em um site, por exemplo, eu fiz uma busca, liquidificador, fiz a busca liquidificador. Aí vai lá aparecer liquidificador, aí começa a aparecer, né, as propagandas de Sim, liquidificador. sim. Por quê? Porque o Google ele pixeliza cada pesquisa sua e aí ele já coloca quem paga propaganda. Então quem paga anúncio já fica Vai pixelado. direcionado para você. E o que a gente tem que abrir todos os nossos, por exemplo, eu tenho um login para tudo, para Instagram, para Facebook. E aí esse login, vamos supor, eu procurei liquidificador, vai aparecer liquidificador no meu Instagram. Vai aparecer ali, liquidificador. Aí você tá passando a tela, patrocinado, liquidificador. Então, assim, é tudo muito. E eu acho que eles também escutam, viu? Porque toda vez que eu falo um negócio, daqui a pouco aparece a propaganda. A gente já fez uma perícia em um Uhum. software que a gente chama Spyware, né? Aham. E, na verdade, a gente tem esse pensamento que escuta, mas a gente, às vezes, fala isso de alguma outra maneira. E Uhum. essa parte de marketing, de propaganda, está tão bem elaborada, tão bem construída, que é possível correlacionar diversos fatores, palavras que juntas geram aquela informação que você acha que não conversou de modo digital ali, que você não Uhum. transmitiu para alguém. Sabe, muito bem elaborado esse mecanismo hoje, sabe? A questão de Tipo, último site que você visitou, com uma... Bom, eu vou te falar uma coisa, entendi. por exemplo, o WhatsApp é junto com o Facebook, né? Todo mundo sabe disso, WhatsApp, Uhum. Instagram e Facebook, por exemplo. Algumas perícias que a gente já fez nesses 3 dispositivos, a gente leva a crer, isso é uma caixa preta ali, que por mais que essa mensagem do WhatsApp ela não seja gravada nos servidores do WhatsApp, ela passa pelos servidores e esses servidores escutam essas mensagens. E aí eles processam isso, né? Então você trafegou ali, estou com vontade de viajar, o servidor escutou, viagem. Né? Então ele guardou essa informação, ó, já Jaqueline, no dia Uhum. 15 de abril, mandou informação de viagem. Falei um estado, por exemplo, né? Exatamente. Então ele vai coletando esses seus estados e aí ele gera a propaganda mais perfeita para você. E aí você assusta quando você abre lá uma página na internet, aparece lá a CVC te vendendo um pacote de viagem, né? Mas eu não falei nada de viagem. Não, passou você falar para alguém, mandar um WhatsApp, e é tudo muito rápido. A propaganda chega Sim, e a gente não sim. sabe da onde que escutaram. Você falou, sei lá, máquina de lavar, começa a aparecer ali, Magazine Luiza. E quando eu tava procurando coisas aqui pra casa, começou a aparecer. Apareceu um monte de Não, se anúncio. você Então, assim, usar tudo que eu procurava. Google, navegador, seja no celular ou no seu notebook ou num tablet, vai ser certeza. Vai aparecer propaganda É, para você. Se e você mandar um também e-mail. eles sabem também. Sim, Eles sabem com quem você se relaciona, eu acho. com certeza, com Porque certeza. algumas propagandas aparecem para, por exemplo, meu namorado comentou comigo que estava procurando um curso de Bitcoin. Daqui a pouco começa a aparecer Aí você pode ser no meu compartilhamento computador. dispositivo, né? Não, a gente não compartilha nada. Não, Meu computador, dispositivo é o não. meu. Não, nada. O Não, meu computador. As minhas coisas, computador, celular, primeiro que eu vivo neles, né? Então não tem nem como dividir. Então a gente não divide isso, não. Às vezes, não sei se ele me mandou, pode ter me mandado algum link, eu abri, aí
começam a indexar, mas começam a pixelar essas informações. Mas é muito interessante. Isso que a gente está vivendo é assustador. Chega a ser assustador o jeito que você pensa, estou sendo vigiado, né? Por isso que a gente está entrando agora muito na parte da LGPD, né? Só por conta Exatamente. disso, porque ninguém aguenta mais isso, ninguém aguenta a invasão da sua vida digital. E vamos falar sobre isso, né, hoje? Um pouco, a gente pode falar um pouco, tem alguns quesitos que eu comentei aqui sobre isso também, né? Tem. Tô vendo aqui no nosso roteirinho, tô com o roteiro aberto. Quando eu faço live, gente, eu deixo o roteiro aqui do lado, e aí eu vou indo na live e vou sempre seguindo um roteiro. Então, por isso que meu olho às vezes tá do outro lado. Então, vamos começar a live? Vamos começar pelo começo, né, Diogo? O que são os quesitos? E quesitos, tá, gente? Nada de falar requisitos, que eu já ouvi perito falando. Você respondeu os requisitos. Não, requisito é outra coisa. É algo que é necessário. Quesito é pergunta, é questionamento. E os quesitos, eles são o quê? Vai você, Diogo, que eu já fiz a pergunta, responde você. O que são os quesitos? Eu entendo que os quesitos, eles, para mim, é a parte principal da perícia técnica, né? Quando a gente fala ali do trâmite processual, que chega na parte da perícia, vamos contextualizar um pouco. A gente tem a parte o momento que as partes requerem a perícia e isso é aprovado, né? E aí chega o momento que o juiz nomeia o perito oficial e ele determina que as partes façam, né, redigam tecnicamente os quesitos para que o perito oficial responda, né, investigue, faça as diligências necessárias e produza as provas a partir dos quesitos. Eu entendo ele como suma importância para todos os momentos do processo, tanto para o perito judicial, oficial, ele compor a sua proposta de honorários, entender o que ele vai ter que investigar, procurar, como as partes, e a gente está falando da autora e da ré, vamos nomear assim, a autora vai buscar os melhores quesitos para poder questionar a ré, né, de imputar a culpa na ré. E a ré, por outro lado, ela vai estrategicamente dentro dos quesitos fazer com que gere a dúvida, né, gere o contraditório. Então, os quesitos são perguntas, né, de cunho técnico, que eu gosto muito de enfatizar, são estrategicamente elaborados, é um jogo de xadrez, essa parte, para mim, de quesitos, porque cada um vai olhar para o seu lado e tentar antever, inclusive, né, a resposta do perito, para que aquele quesito ele não vire uma contraprova, né, uma prova para ela mesma. Então, de maneira sucinta, eu entendo que os quesitos são perguntas técnicas para que o laudo pericial, as investigações periciais produzam a prova necessária para compor o laudo, né? Então, adorei. Não sei se eu fui claro, sim, mas eu entendo que foi perfeito, que estrategicamente isso é a melhor parte da perícia, ela é essencial, é um papel que eu gosto de imputar na parte, quando as partes estão redigindo ali, muito importante que haja o perito assistente técnico para realizar essa elaboração de quesitos, né? Mas, tecnicamente, eu entendo que o quesito é um questionamento, é uma pergunta em que você vai direcionar a resposta, talvez, né? Você tende a direcionar para você aquela resposta, né? Você não tende a não querer que aquela resposta produza prova contra você. E para o perito, perito judicial, que é o nosso caso, né? Ele vai embasar todo o seu trabalho, planejamento de horas, a sua parte investigativa, as suas diligências para responder. É um norte para o perito judicial, né? Sem os quesitos, o perito judicial também não sabe para onde ir. Ele tem uma parte gigante para poder investigar. Quando vem os quesitos, ele delimita. É isso aqui que eu preciso investigar. Não preciso investigar nada mais do que isso. É esse foco. Então, realmente, para mim os quesitos também são isso, são questionamentos. E eu costumo falar que os quesitos, eles vão nortear a perícia justamente porque eles vão definir tanto o objeto quanto o objetivo. O objeto é o que vai ser periciado e o objetivo é o que
qual vai ser o tipo de perícia. Então, por exemplo, um objeto, um dispositivo, um celular. E o que será? Qual vai ser o objetivo? Extrair as informações desse celular. Então, eu estou colocando na parte informática, mas no caso da documentoscopia, por exemplo, objeto, um contrato, objetivo, verificar se há alguma falsidade, verificar se há alguma fraude documental. Então, a gente tem o objeto e o objetivo. Então, os quesitos, ele tem que ter tem que estar muito claro ali qual é o objeto e qual é o objetivo, para que o perito possa entender qual vai ser a complexidade do trabalho dele. Vamos supor, chegar e falar, Diogo, você vai ter que periciar um equipamento informático, ou então você vai ter que periciar 500 equipamentos informáticos. Muito comum. Então, assim, um objeto é diferente dos outros objetos. Então, se você não tiver isso bem claro, falar, eu quero que o perito investigue isso, descubra isso, tá, mas ele vai descobrir onde, o que ele vai periciar, o que é o objetivo ali. Então tem que estar muito bem definido o que é a dúvida. O objeto e o objetivo. O objeto e o objetivo. Então, assim, os quesitos, eles nascem da dúvida. Então, as partes vão estar no processo, a parte autora entrou com o processo, a parte ré vai contestar o que a autora está falando, e ali vai surgir uma dúvida, né? Vai surgir algum incidente duvidoso. Ele pode ser tanto na área de informática, médico, engenharia, contabilidade. Surgiu um incidente duvidoso. Aí, o juiz vai querer saber, ele vai querer que o perito responda aquela dúvida dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um quesito. Olha, eu quero saber o que aconteceu aqui. Eu quero saber se a assinatura da fulana é autêntica. Ou então, se aquele dispositivo informático tem tal característica. Então, assim, ele vai fazer a pergunta, ele vai fazer o quesito ali para descobrir, para que ele possa julgar com essa dúvida resolvida, né? Então, para mim é isso. É muito comum, né, Jaqueline, quando você entra num processo assim que você é nomeado, os quesitos estarem bem abertos, né? Normalmente só o juiz falou alguma parte dos quesitos, né, as dúvidas que são do juiz, e algumas partes nem tanto. E quando você entra, você vê que o objeto está pouco bem definido, usando mais os termos acadêmicos, e o objetivo está totalmente aberto, né? Igual a gente pode comentar assim, por exemplo, que o senhor perito extrair todas as informações que estão no celular. Bom, isso não serve para nada, né? O objetivo aberto dessa maneira não dá, né? Então, que o seu perito correlacionar se há algum registro do aparelho apreendido com fulano de tal, né? Com o número tal. Quais são os números que são extraídos do aparelho? Então, você vai definindo os objetivos para que isso também te ajude, né? Te auxilie no que você quer. Não atrapalhe o trabalho do perito ali, para deixar muito abrangente. De forma abrangente também não serve para nenhuma das partes. E que isso seja te municie mais de evidências. Né? Sim, isso é bem importante, porque às vezes as pessoas deixam muito genérico. Perito, descobre. Descobrir o quê? Por exemplo, já tive perícia que quando eu peguei, as partes deixaram quesitos muito em aberto, porque não sabia da legitimidade. E legitimidade, calma aí, a pessoa estava falando que aquela pessoa não tinha poderes para assinar. E eu esclareci para a juíza, eu falei, o meu papel é esclarecer se é autêntico ou falso. Sim. Não a legitimidade. A legitimidade já é outra coisa. A legitimidade é saber se aquela pessoa tinha poderes para assinar. E aí eu coloquei o seguinte, eu tinha visto que as partes falavam sobre legitimidade, a juíza deferiu, a perícia falou, defiro a perícia grafotécnica, só que não fez os quesitos. E aí, na minha petição, eu não fiz a proposta de honorários, eu pedi para as partes esclarecerem qual seria o objeto e o objetivo dessa perícia. Então, eu deixei bem claro ali, me esclareça isso, porque não tem como eu fazer uma perícia tão aberta, legitimidade. Sim. Aí eu falo, a assinatura é do fulano. Aí, não, é do fulano, a gente já sabe, mas é porque ele não tem poderes para assinar. Mas isso eu não posso falar. Ele tem poderes não cabe a gente julgar. Uma outra questão, exatamente. É uma questão mais técnica. Isso acontece muito na área de informática também, onde vem os quesitos que a gente, assim, quero o seu perito falar quem foi que assinou digitalmente, por exemplo, um documento. Quero o seu perito falar se foi o usuário, por exemplo. Quando você acessa um computador, você tem o seu usuário e a sua senha.
eu não posso falar que foi a Jaqueline que acessou o computador. O que eu posso enfaticamente dizer é que o usuário Jaqueline, da senha tal, foi que acessou o computador. Vamos supor, o usuário é Jaqueline.tirote. Então eu sei que no dia 12 de abril, às 22 horas, a Jaqueline.tirote, usuário, acessou um site de busca e fez tal busca. Agora, eu não posso afirmar categoricamente que foi a pessoa Jaqueline. Né? Tudo evidencia que foi o usuário. Então, quando vem os quesitos mais técnicos, e aí serve para os dois lados, né? Quando a ré está querendo se defender, ela fala assim, olha, não tem como se afirmar, né? Enquanto o perito está lá elaborando o quesito para a ré, ele pode já levantar essa dúvida. Exatamente. Né? E aí vem várias coisas que o advogado fala muito bem, né? Na hora de defender e tal. Mas é muito disso, né? Acabou que a gente já respondeu aqui qual a importância dos quesitos para o processo. Que é justamente isso, né, Diogo? A gente colocar aquilo, e quando a parte ré, por exemplo, precisar ali da sua ajuda, lógico que ela vai falar, por exemplo, algo que seja favorável a ela. Então ela vai questionar ali, colocando uma resposta que seja mais favorável, colocando um quesito que provavelmente a resposta vai ser mais favorável a ela. Então vamos supor, no caso de um usuário que assinou, vai lá, eu quero provar que aquela pessoa assinou, e você quer provar que aquela pessoa não assinou. Então eu posso falar, não, o usuário estava lá, assinou o documento, estava lá o usuário, quem mais teria a senha dessa pessoa, né? Então colocar isso, aí eu coloco nos quesitos que se ela compartilhava essa senha, se não tinha compartilhamento dessa senha, se ela assinou, se ela colocou a senha ali corretamente, se entrou com o usuário, se logou, se estava logado, e aí já o Diogo vai colocar, tudo bem, estava logado, mas e se ela deixou o computador dela aberto, né? Há um risco dela ter deixado. Então o login foi feito que horas, né? Aí procurar saber que horas foi feito o login, procurar saber se essa pessoa estava em outro lugar, por exemplo, torre de celular. Aí você fala assim, não, tudo bem, o usuário dela assinou, mas ela estava em outro estado, olha só, o celular dela, uma outra rede. Aí tentar, por meio de outros dispositivos, provar ali o que você quer, né? Nessa hora você começa a correlacionar um monte de informações, né? Sim. Então você vai para a parte de CFTV também, para a parte de câmera de segurança, para saber se a pessoa, a portaria, ela entrou e saiu. Então, dependendo da complexidade do caso, né, tem processos que são muito mais simples, e aí já difere. Se o processo vamos chamar assim de um figurão, a gente pega muito caso assim, né, já, de pessoas com maior poder, então você sabe que o envolvimento ali é muito mais... A briga, eu gosto de falar, essa briga, um modo de dizer, entre as partes, é muito mais enfática, muito mais explosiva. Então você vai usar de muito mais meios, mecanismos para poder provar e evidenciar isso. Né? Então você vai ter muito mais artefato, muito mais trabalho, muito mais diligência para poder fazer. E é o que você falou. Então, eu não posso provar que a pessoa está ali, mas aí eu já começo a pegar uma série de outros argumentos, como a câmera de segurança que registrou a entrada, o ponto de acesso da pessoa, tá? Então tem muita questão disso. Aonde estava o celular, a localização. Eu consigo saber a localização de um notebook, por exemplo, a partir do acesso do IP dele. Então tem muita informação que eu consigo rastrear, não só pelo celular. Eu consigo saber do seu acesso da internet, aonde que ela partiu, tá? Aonde que ela chegou. Amor, eu tô aqui com meu filhote aqui, tá me olhando aqui. Quem? Meu filhote tá aqui do lado. Teu filho? Tá aqui de home office, tudo bem? Ai, que legal! Ele tá acompanhando o trabalho do papai? Tá aqui um dia, quem sabe. Tá, então tem muito desses desafios que a gente tem que enfrentar e descobrir. É o papel do perito, né? Tá, eu consigo provar que foi aquele, não, mas eu consigo te dar mais informações para evidenciar que mais meios comprovam que é ela. Daqui a pouco vai terminar ali, tá bom? Criança é uma fofura, né? É lindo demais. Bom demais. Pois vamos até falar. Desculpa, tá? Hoje imagina, Diogo, sem problema nenhum. E aí, vamos voltar aqui, mas depois eu quero
para ir para o caso Henrique. Realmente foi um caso muito chocante e que envolve também criança. Gente, envolver criança é uma coisa que machuca a gente, né, Diogo? Eu tô chocado, meu filho tem 5 anos, né, Jaqueline? Então, o Henrique tinha 4. Então, eu tenho muito amigo policial federal também, né, que são peritos criminais, e a gente ouve tanta história dessas questões que a gente assusta, fica com medo todo dia por essas questões, tá? Sim. Pois é, vamos lá. Então, vou voltar aqui para o nosso roteiro. Então, o perito judicial e os quesitos técnicos. O perito judicial, ele vai ser norteado por esses quesitos, né, Diogo? Então, vai ser o norte ali do perito judicial. E esses quesitos também vão alterar o nosso valor dos honorários, né? Sim. Mesmo porque responder um quesito é diferente de responder 30 quesitos, 30, né, Diogo? né? Eu acho lindo quando eu pego um processo que tem 40 quesitos, 50 quesitos. Eu falo, nossa, maravilha. Porque a quantidade de horas é proporcional à quantidade de quesitos. Né? Isso, exatamente, eu também coloco. Não tem a menor dúvida. Assim, 40 quesitos, 40 horas. Não tem... Então, eu vou deixar uma dica para os advogados. Para sempre contratarem um assistente técnico. E se for fazer quesitos, façam quesitos objetivos, porque quesitos, aquela quesitaiada que você pega na internet só vai fazer o Diogo cobrar mais caro. Olha só a carinha do Diogo, feliz e contente. Isso a gente pode deixar até para os colegas de profissão aqui também, né? A questão, também. Mais quesitos, mais horas, não tem milagre, assim, exatamente. Não tem como. E sendo objetivo, pra gente é bom, mas também tem quesito que você sabe que não. A gente está ali para encher, sabe, petição, o trabalho não vai extrair nada. Mas eu gosto muito de falar, já que também dos peritos judiciais que atendem e que não seguem não respondem o que o perito pediu, o que o perito assistente pediu. Às vezes fazem pré-julgamento, né? Isso é fácil você, até como perito, falar assim, olha, você está respondendo coisa que não te cabe responder, o perito assistente, né? O perito judicial, foi feito um quesito para ele, e ele não se ateve só ao perito, ele colocou opinião, né, ele emitiu opinião sobre o quesito, né, e não pode tomar partido. O perito judicial, ele é imparcial, ele vai responder o que realmente ele encontrou. Se ele não encontrou, não tem problema nenhum ele responder, né, não foi obtida a informação que foi solicitada, né, foi investigar tais e tais. Eu costumo falar que para responder esse quesito é importante você também descrever o que você fez. Né? Porque o que você tinha de recursos, às vezes, para poder responder naquele momento, era o que era satisfatório. A tecnologia é muito comum, né? Já você, no determinado momento, você tem tecnologia você não tem a tecnologia suficiente para poder responder, passa um ano, já há tecnologia para poder responder aquilo ali. Então, naquele momento, com a tecnologia que você tinha, não foi possível responder. Então, você, não vou dizer que você se isenta, você esclarece o porquê que não foi possível. Num outro momento, um outro perito, pode ser que ele consiga responder. Né? E aí não julgar, não é eu acho que foi obtido dessa maneira. O quesito foi muito claro, você tem que responder se o smartphone encontrado era da pessoa. Se você não consegue responder, não invente. Né? Porque isso é muito fácil o perito assistente comprovar que você não respondeu de forma técnica. E peritos, dica, jamais eu acho. Eu acho não fica no laudo. Acho é uma palavra que você não vai utilizar no laudo. Gente, laudo com acho já cai a credibilidade, assim, ó, despenca. Então, nada de achismo no laudo. Se você chegou a uma persuasão, você chegou por quê? Por causa desse elemento, né, Diogo? Exatamente. Então, por exemplo, você chegou à persuasão de que aquele dispositivo é daquela pessoa. Por quê? Por causa disso e daquilo. Então, assim, você concluiu de acordo com o que você encontrou ali. Então, a mesma coisa para a área de grafo, para a área de doc, para qualquer área. Não existe achismo. A sua conclusão ela tem que estar embasada com o que você está vendo, com o que você verificou ali no caso. Então, a gente falou do perito judicial. Vou dar uma dica 2, complementando o que você falou. Até 2, 3. É forense, né, Jaqueline? Tudo é forense. Então, é a metodologia que você utiliza para esclarecer as evidências materializando em provas. Então, todo o conhecimento científico que você tem para produzir a prova que foi solicitada, você vai relatar isso. Né? Então, não acho, né? Só dizendo isso. E tem uma outra palavra também, uma dica 2, que eu abomino utilizar aí quando eu vejo também de causa arrepio, é todo. Todo material foi revisado, todo processo, todo celular foi periciado,
todos os servidores, todos os computadores foram periciados, não relate todos. Se você tem preguiça de escrever, você não é perito, né? Você tem que voltar um pouquinho, porque você descreve tudo que você fez. E aí eu tô falando tudo, mas é tudo no sentido, eu vou muito lugar, às vezes, que tem 30, 40 computadores, e eu tenho que periciar todos os computadores. Eu não digo todos os computadores, eu digo que foram periciados 39 computadores com tais e tais características, né? Porque se algum deles fugiu da minha perícia, ele não estava naquele momento no local, né? Se era um notebook de um dos sócios, se era um smartphone, enfim, o que eu tinha naquele momento a periciar eram 39 computadores e 5 celulares. Se eu coloco todo, eu dou margem e depois falo assim, e o celular tal e tal? Não estava ali. Então você criou um laudo baseado no todo, que não foi o todo que você fez, foi o todo que você fez, que você redigiu, e não todo no contexto de outra pessoa. Né? Então, descreva. Né? O todo, não existe o todo. Descreva a metodologia, descreva o processo. Na hora de quesitar também, não coloque todo, né? Seja objetivo na jamais questão. Seja genérico. Jamais generalizar no laudo. Exatamente. Isso é então, muito essa é uma importante. dica 2, assim, que eu acho importantíssimo. Isso, muito importante. E, por exemplo, no seu caso da informática, você vai colocar os dispositivos tais, foi periciado tal coisa. No caso de quem é da Doc Grafo, vai colocar, foi periciado o documento tal. Coloque o documento, não coloque, os documentos foram analisados. Não, exatamente. Assim, não coloca genérico, coloca o que foi analisado aqui. Qual foi a sua conclusão de acordo com tal documento? Então, assim, você tem que relatar, porque daqui a pouco você fala, os documentos questionados, mas quais foram os documentos questionados? Você constou isso no seu laudo? Você tem que deixar isso muito bem claro. É o objeto da perícia. Então, isso é muito importante. O perito assistente técnico e os quesitos. E agora? O assistente técnico e os quesitos, Diogo. O assistente técnico, ele vai auxiliar muito o advogado. É o que eu acho que é muito bom ter um assistente técnico ao lado. Principalmente desde o começo até o final. Por quê? Porque às vezes tem gente que só chama o assistente ou o perito no final. Então a perícia deu errado para você, exatamente. Aí a pessoa sai correndo atrás de um assistente técnico ali, desesperado. Então eu acredito que o melhor momento de você começar numa perícia é na assistência, é naquele momento em que o juiz defere o prazo para que as partes apresentem assistente técnico. Eu acho que não vai precisar, Diogo, eu tô certa, eu não vou precisar de assistente técnico, eu tô correta, eu tô coberta de razão. Tá, mas você vai correr o risco? Não é melhor você tá com um avião com piloto e copiloto ao invés de só piloto? Então, eu entendo pertinente ter um assistente técnico. Por mais que você confie no perito judicial, por mais que você esteja correto, tenha um assistente. Por quê? Para acompanhar todo aquele procedimento. Você respalda um pouco a sua verdade. Então, se você tem um assistente técnico, você tem ali alguém para verificar, então, para estar lá. E se a conclusão do perito for positiva para o que você acredita, tudo bem, o assistente técnico está lá e pode também fazer um parecer ali convergente ao perito judicial. Então, não há problema nenhum em ter um assistente técnico. E eu acho que até é mais barato do que você deixar para depois. Porque depois o barato sai caro. Porque depois, para você reverter, caso dê alguma coisa errada, para você reverter é muito pior. Então, o barato sai caro. Contrate um assistente antes. O perito assistente técnico, para mim, ele é essencial. Né? Eu costumo falar, eu não tinha essa analogia do voo aí, muito interessante, mas eu estou utilizando muito o termo de advogado técnico. Né? O advogado ele é essencial. E o perito assistente, ele é um advogado técnico. Ele vai trazer aquela informação técnica para que ela seja entendida por todos ali, que compõem aquela parte, né? O advogado, o advogado da parte. Então, e eu costumo puxar que ele entre no processo antes mesmo da parte de quisitação.
né, ele esteja ali, eu tenho uma perícia grafotécnica, eu tenho um processo que vai envolver uma dúvida sobre documento. Por que eu não chamo um perito ali para me ajudar na elaboração da peça já? Né? Eu tenho muitos processos que eu tenho ajudado no início do projeto. Para a empresa saber assim, eu tenho condições de levar esse processo? Né? O que eu estou analisando aqui eu consigo levar? Então, a gente já faz essa análise ali no início. Né? Então, aí depois entra na parte de requisitação, entra na parte de diligência, de acompanhamento de diligência. Na parte de informática, o perito assistente técnico é essencial para acompanhar o perito judicial. Até a gente foi chamado algumas vezes para acompanhar busca e apreensão, né? Exames periciais, para saber, né? A nossa polícia tem fé pública, mas o perito está ali para, né, ver com os olhos da parte, né? Se todo o procedimento de exames foram feitos de forma adequada, para ele ratificar o que foi feito, ou para ele, né, ser contra o que está sendo produzido ali, para que esse material que ele está sendo produzido ali, ele possa, de alguma maneira, servir depois para, de forma categórica, ele ajudar na parte, ou de forma assim, olha, tudo que foi produzido foi feito de forma equivocada, né, contextualizar, olha, o pessoal não utilizou a cadeia de custódia de maneira adequada, né, não foi feita a cópia. O que acontece? Em dispositivo de informática, a gente utiliza uma cópia forense do dispositivo. Então, eu não trabalho na perícia em cima do seu computador. Então, eu trabalho em cima do seu celular. Eu pego, faço uma cópia de todo o seu dispositivo e em cima dela eu trabalho. Então, o primeiro ponto que quando a gente vai fazer uma perícia, um assistente técnico vai auxiliar, é ver se aquilo ali foi feito uma cópia. Em muitos estados do Brasil não é feito cópia. Sabe, é feita a perícia direto no equipamento. Então você já desconsidera aquilo ali. Com simples questionamentos que você vai fazer, apontando determinados fatos, e que a resposta vai vir da maneira que você espera, você já fala assim, essa prova não pode ser mais considerada, porque foi manipulado o arquivo, né? Eu não consigo dizer que aquele celular foi utilizado só pela parte que me contratou. Né? Ele foi utilizado por outras pessoas, mesmo que ela não tenha feito nada, mas eu já posso categoricamente dizer, não foi utilizado só pela parte que me contratou. Né? Então é essencial. Se você tem como responder algo, ou então trazer ali o contraditório, é muito importante. Sem dúvidas, mesmo porque é importante você trazer isso. Vai que aconteceu alguma coisa. Também, assim, a gente não tem como ter certeza de tudo, né, Diogo? Não. Então, é muito importante ter o assistente técnico, ter tudo certinho, e os quesitos também. Isso é bem importante para que você possa fazer um processo mais completo, né? Não digo nem ganhar processo, né? Porque ganhar processo também depende se você está correto ou não. Mas para você, se você fizer tudo certinho, você já tem mais chances, com certeza. Se você estiver correto, tem muito mais chances de dar tudo certo. Eu falo até quando o perito judicial, ele... Por exemplo, você está completamente coberto de razão ali no processo, tá? O perito judicial responde as questões que te municiem de evidências, de prova, né? Ele tá... Não que ele esteja favorável a você, mas o laudo que ele elaborou está favorável à sua tese. E aí vem o perito assistente técnico e corrobora com aquilo ali. Então são dois pesos. Né? É muito difícil você... Tecnicamente, o perito assistente corroborou com um laudo perito oficial. Então são dois pesos ali que com certeza vai influenciar, vai embasar ainda mais a sentença no final. Né? O juiz vai ter mais peso ali para poder sentenciar o que ele vai definir ali. Não é só o perito judicial, ele teve o perito judicial e o perito assistente técnico. E o juiz ouve o perito assistente técnico, né? Ele é importantíssimo. Sim, com certeza. E tem aqui uma pergunta: no caso de perícias de informática, é necessária a nomeação de 2 peritos? Eu acho que não. É necessário a nomeação de 2? Não, perito judicial depende. A gente faz nomeação quando envolve mais áreas, né? E aí normalmente, então, vamos supor, tem um contrato de aquisição de equipamentos. Eu quero saber se realmente foi a empresa que adquiriu. Então, eu posso chamar uma perita documentoscópio para fazer a avaliação daquele contrato, se envolve fraude, e a perícia de informática para avaliar os equipamentos. Né? Aí a gente tem 2 peritos. Não necessariamente é obrigatório, mas o que acontece?
há casos que há complexidade muito grande da perícia. A perícia de informática é muito comum isso. Você falou em uma semana às vezes são só diligências. Eu tenho perícia de 6 meses, né, com mais de 5.000 páginas, falo mais de terabytes de informação que a gente processa, né, e gera. Então, um perito só fazer isso, às vezes não é rápido. Então, cabe ao perito nomeado fazer sua equipe, né? Ele faz ali sua equipe, pode uma ou mais pessoas assinar, não tem problema nenhum, mas toda a responsabilidade é do perito nomeado. Né? Então, não necessariamente, não sei de caso de nomeação de 2 peritos. Então, há um perito judicial nomeado e há os peritos assistentes técnicos que as partes podem contratar, né? Sim. Sim, caso haja necessidade de outra área, como, por exemplo, documentoscopia e área de informática, a gente tem aí uma perícia complexa, né? Que é uma perícia com 2 vertentes, 2 áreas distintas. Então, eu já participei muito agora com perícia contábil, né? Em que sim, a gente precisa extrair as informações. O perito contábil não consegue, né? Não é a técnica dele extrair as informações. A gente vai lá, extrai as informações, entrega o perito contábil e aí ele processa as informações. Então, mas eu fui solicitado por um perito contábil. Tá? Entendi. Bem bacana. E agora a contabilidade está muito digital, né? Tá com tudo digital. Então, provavelmente vai ter muita perícia aí para você fazer junto com o contador. Tem um caso muito legal que é o escritório do Caixa 2, né? Um exemplo que eu posso citar. Na verdade, não é um escritório, é uma empresa bem famosa aí, envolvida num escândalo aí, que tinha um núcleo dela que era totalmente obscuro, né? E aí foi uma perícia contábil para poder fazer essa diligência e ela falou, eu não consigo, porque está tudo digital aqui dentro. E aí o processo voltou, o juiz deferiu e pediu uma perícia, né, digital junto com a perícia informática, junto com a perícia contábil. Né? Eu ouvi falar já de uma que escondia todos os lançamentos contábeis em caixas, né? E é uma empresa bem famosa. Exatamente. Que cresceu muito nos últimos anos. Talvez a gente esteja falando até do mesmo caso. Pode ser. Vamos para alguns exemplos, Diogo? Vamos para alguns exemplos de quesitos? Então, eu vou aqui, estou seguindo o seu roteiro. Tá. Quesitos em processos para LGPD e smartphone. Fale aí, quais são os quesitos que a gente pode utilizar nesses processos de LGPD e smartphone? Vamos tentar aqui fazer um quesito que sirva um quesito para autor e um quesito para ré, para a gente ver a diferença clara de como os quesitos podem né, atrapalhar um determinado ponto e auxiliar no determinado ponto. Então, o que acontece? Num caso de LGPD, o que está muito comum hoje são vazamentos de dados. Né? O último processo que eu peguei foi uma empresa grande falando de vazamento de dados. Então, quando a autora que foi vítima de um vazamento de dados, para ela quesitar, ela tem que descobrir, né, evidenciar que a ré foi omissa na segurança daqueles dados, que ela não estava de acordo com a LGPD, né, que ela não foi aderente, não houve implantação de processo, ela tem que suscitar a dúvida de que a ré não estava adequada. Então, o quesito tem que ser muito claramente especificado. Aquele o senhor perito, né, apresentar as evidências de falha de segurança no parque tecnológico da ré, quais são elas, se o perito conseguiu descobrir que a ré teve o processo de implantação da LGPD, né, se os dados dentro do armazenamento de dados, do banco de dados da ré são anonimizados, né, que é um termo bem utilizado hoje em LGPD, né, eu posso guardar todos os seus dados, mas eu não posso guardá-los de maneira clara. Então, os seus dados lá, o seu CPF, o seu nome, o seu endereço, eles têm que ser guardados de maneira que qualquer pessoa que recupere aquelas informações não saiba do que ele está tratando aqueles dados. Então, são quesitos que você vai colocá-lo para que o perito responda a seu favor. Olha, eu fui lá, investiguei e vi que os dados da Jaqueline estão claros, né? Os dados da autora estão armazenados de forma clara. A ré não mostrou nenhum processo de adequação à LGPD, né? A ré não tem política clara, isso respondendo ao quesito, né?
A ré não tem nenhum processo de segurança da informação aplicado. Então, todos os quesitos que a gente mencionou aqui, eles vão em favor da autora, né, quando a gente fala em LGPD. Agora, por outro lado, para a autora, para a ré se defender, né, aí você vai elaborar quesitos que evidenciem que ela não que não foi dali que partiu, por exemplo. Que o seu perito provar que o vazamento de dados, ou que os dados vazados da sua cliente foram vazados da minha base de dados. Né? Se houve o vazamento, foi meu, foi daqui que partiu, né? Queira o seu perito mostrar que dentro da empresa há um diretório, um DPO, né? Que é um Data Protection Office, um diretório específico, né? Queira o seu perito apresentar quais são as políticas de segurança da empresa, né? Sobre essa informação. Então, tudo isso ela está se resguardando e mostrando que ela tem um escritório de proteção de dados, que é impossível provar que o vazamento de dados que ocorreu da autora partiu da base de dados dela. Né? Esse dado pode ser vazado por outros meios. A gente já conseguiu provar que os dados vazou da base de dados do Facebook, por exemplo, nome, e-mail, é muito comum vir de lá. Né? Tem um vazamento muito grande da Vivo. Diferente, né? Exatamente. Então, nesse momento a gente conseguiu, né, mostrar que para o mesmo processo, o perito assistente técnico ele consegue apresentar quesitos técnicos para a parte, para a autora, que consiga provar ou evidenciar que a ré foi responsável, né? O perito vai responder que de determinada maneira a ré é responsável, e, por outro lado, a ré provar que o amplo direito ao contraditório, né? Não é possível provar que partiu de mim o vazamento de dados. Eu fico pensando porque os meus dados estão em vários lugares. Por exemplo, recentemente eu fui na farmácia e aí a farmacêutica falou: olha, você tem que manter aqui os seus dados se você quiser continuar recebendo desconto, porque a partir de não sei que data que ela falou, a gente vai ter que pagar todos os dados de quem não confirmar. Então, para adequar a LGPD. Então, justamente, a farmácia já estava se adequando à LGPD. Só que daí eles falam, se você apagar os dados, você não vai ter o desconto. E os seus dados, ele tem um valor, né? Já que nem os seus dados têm um valor. Eles são valorosos para quem tem. Então, sim, informação, é dado, ele sabe da sua política. Tem uma propaganda muito legal do Itaú agora, falando da privacidade, né? Tá correndo em todas as mídias. Não vi. Falando dessa, você está numa rua, vou falar aqui rapidinho, e chegou uma pessoa falando do seu CPF, um estranho. Falando: oi, Jaqueline, tudo bem? E você, Jaqueline Tiró, seu CPF é tal, seu endereço é tal, seu telefone é tal, e olha assim, fala assim, como é que você sabe tantos dados? Né? Então, todas as empresas estão indo para a implementação da LGPD em termos de dar a sua anuência, mas é aquela anuência assim, ou você faz, ou você está fora. E a maioria desses aceitos é imposto, né? Você não tem a opção de não aceitar, ou você faz ou você não faz, né? Você não tem a opção de, não, quero que essas cláusulas aqui sejam alteradas, não tem. Né? O WhatsApp mudou recentemente o termo de aceite dele, então tá bem comum mesmo, assim, é bem difícil, mas é LGPD, né? Falando em smartphone, que é o assunto também, é muito comum, assim, as perícias de smartphone estão sendo muito comuns agora. Traição, casos de morte, todo crime hoje, todo acontecimento, ele passa por um meio digital. Sim. Todo. Se você vai mandar um documento assinado, para alguém, você escaneou ele, mesmo que ele seja um documento físico, você escaneou ele e transmitiu ele de alguma maneira digital. Você enviou por e-mail, você enviou ele por WhatsApp. Então, se você tirou uma foto comprometedora de alguém, você enviou ela para alguém, você armazenou ela em algum lugar. Então, e aí tem muito quesito que a gente pode, né, um quesito muito comum que eu utilizei no determinado ponto isso falando da autora querendo evidenciar que houve uma participação de alguém, né, o perito apresentar as evidências dentro do dispositivo tal, que a ré tinha com determinada pessoa. Esse é um quesito que eu utilizei para uma perícia do processo na Lava Jato. Era que havia claramente uma evidência, uma suposta evidência
de que havia troca de informações entre a ré e um figurão político. Né? Então, foi solicitado que apresentasse nos celulares apreendidos isso. E aí foi mostrado, né, na recuperação das mensagens, que havia troca de ligações, troca de mensagens, e aí foi o primeiro fato. Depois foi relatado quais eram essas mensagens. Né? Então, mostrou Tudo claramente. Isso mostrou. Em rede? Tudo em rede. Ou teve que ter o celular? Não, aí teve que ter o celular foi apreendido, né? E aí foi evidenciado, foi periciado o celular, né? Não em rede. Rede, rede é mais difícil pra gente que é perito, e assim, porque normalmente quem tem acesso a isso é um perito criminal que tem uma ordem judicial. Né? O perito civil, o perito judicial, ele não tem ele não chega nessa parte criminal. Assim. Então, os nossos colegas peritos criminais têm acesso a essas informações. E aí, quando a gente vai defender uma parte, né, em relação a isso, aí a gente pode questionar isso, né? Se aí falando do outro lado, se o mandato judicial permitia que essa coleta de informações fosse tão abrangente. Então, já peguei casos que o juiz determinou claramente o objeto e o objetivo. Que bom, né? E aí você defendendo a parte falou, opa, você não podia fazer isso, essa prova tem que ser desconsiderada. Então foi retirado dos autos, né? A gente pede para o perito criminal responder, não, qual a data e a hora do que foi autorizada? Qual a data e a hora que foi extraída as informações? Aí ele tem que responder claramente. Na hora que ele vem isso, aí você pega e compara com o mandato, e você responde, olha, não pode. Sim. Né? A informação foi obtida de outra maneira. Tá. Pois é, aqui recebi uma pergunta aqui. A Ana Paula perguntou, e os dados que foram vazados? Como é que fica, por exemplo, Diogo? Como é que eu sei se vazaram meus dados? Eu acho que isso aqui é uma dúvida bem comum, né? Como é que acontece esse processo de vazamento de dados para a pessoa descobrir, processar? Então, como que funciona esses dados vazados? Tinha um site muito interessante que chamava Fui Vazado. Eu tenho um artigo no meu site, lperice.com.br, que fala sobre vazamento de dados. E tinha um site chamado Fui Vazado. E lá você consultava para saber se seus dados tinham sido vazados, não. Eu já tive dados vazados, sim. Então eu olhei e realmente tinha. O último vazamento muito grande foi em janeiro, de dados veiculares e de companhias telefônicas. Né? Basicamente todos os dados, qualquer pessoa que tenha ou tenha tido conta telefônica pré-paga ou pós-paga em empresas de telefonia, teve seus dados vazados. Então, a gente fala aí 99% seguramente da população. 99,9%, né? Que todo Na verdade, mundo teve mais pessoas do que habitantes. Foram 223 milhões de dados vazados, de pessoas vazadas. Então, a gente tem 210 milhões. Então, inclui pessoas jurídicas, inclui pessoas mortas, né? Então, tudo isso foi vazado. Vazaram contas telefônicas. Como você descobre que é tal lugar? Então, assim, vai aparecer ali, da telefônica, do Facebook? Você vai começando a juntar evidências, né? Porque quando você pega uma base de dados vazados, você vai ver que tem ligações telefônicas. Quem detém essa base de informações de ligações telefônicas? A companhia telefônica ali, a Vivo, a Claro, a Oi. Né? Então, ela que detém essas informações. Então, você leva a crer. Né? Então, Facebook, você começa a ver a rede de relacionamento. Normalmente, quando vaza dados do Facebook, a primeira informação, tem algumas empresas que fazem esse monitoramento, e aí você consegue ver alguns dados técnicos de onde partiu. Né? O próprio hacker que vaza isso, ele coloca a fonte da informação dele. Né? Ministério da Saúde, e ele aponta isso. A gente pesquisa na Deep Web, nessas partes da internet não tão acessíveis assim, e aí lá a gente consegue observar todo o procedimento que ele fez. Né? E aí você consegue, eu não sou advogado, né, digital, mas aí como um bom advogado digital você consegue mover um processo a partir desse vazamento. Né? Eu falo categoricamente, ter vazamento de dados, você tem que ter pelo menos umas 4 ou 5 senhas que você precisa trabalhar. Né? Esses sites mais comuns, redes sociais, você deixa com uma senha, seu e-mail você deixa com outra, né? Seu telefone é outra. Pra mim é tudo a mesma senha. 5 senhas, Jaqueline. Senão não lembra, eu não lembro. Varie, use pequenas alterações na sua senha, que você saiba, sabe? Mas uma dica muito, sei lá, você tem um número ali
a sua senha. E aí você coloca mais 10, soma mais 10, extrai 5, coloca pequenas fórmulas. Isso dificulta muito, sabe? Porque a partir de um vazamento desse, que dessas empresas não utilizou o mecanismo correto, sua senha está exposta. E aí sua senha exposta, ele acessa tudo. E aí tem robôs ali que pegam essa senha e vai tentar acessar todos os sites mais comuns. E aí ele consegue, sabe? E esse site foi vazado, não está mais funcionando, Não, ele saiu, o STF mandou tirar. Acabei de tentar entrar aqui para saber. O STF mandou tirar. Eu não sei de nenhuma base pública assim, que seja acessível por pessoas comuns para poderem acessar. As outras que eu tenho, eu não recomendo acessar assim, porque nas Deep Web são mais perigosas de serem acessadas, sabe? Então, mas eu vou pesquisar depois, se tiver eu te passo, né, para você passar para o público aí se tem mais alguma outra recente assim, tá? Tá, não, eu quero saber, porque realmente esse negócio de vazamento de dados, eu nem tô sabendo, mas os meus dados devem estar vazados por aí, porque... eu fui consultar e vi que não tem como, tá lá. Se até o seu, tá? A gente tem conta telefônica. Se até o seu, que é hack... A gente tem conta telefônica, não adianta. Foi vazado conta fixa, conta móvel, foi vazado conta telefônica do presidente da República, né? Foi vazado conta telefônica dele. Então você imagina, não foi um vazamento qualquer, né? Foi um vazamento pesado. Pesado. Pois é, vamos lá. E você falou que tinham quesitos que falavam sobre esse dispositivo aqui. Me conte aí, quais quesitos que podem envolver esses smartwatches? Esse aí é muito... Agora, se você anda com ele, a geolocalização dele é sua. Certo? Então, eu posso, um quesito assim, a Jaqueline esteve no local a tal dia. Então, a partir do... Né, a gente fala, preciso ter acesso aos dispositivos informáticos. Se a gente perceber que você tem um smartwatch, eu posso utilizar isso como quesito. Para geolocalização. É o primeiro quesito. Né? Normalmente as pessoas hoje vivem com esse dispositivo agora. Né? Questões hospitalares, de saúde, né? Eu já fiz quesitos, quando eu fiz quesitos hospitalar, em perícias em hospitais, tinha quesitos para saber se o paciente estava lá. Então isso tem 5 anos, né? Convertendo para a atualidade hoje, eu poderia utilizar um smartwatch dele. Né, elaborar um quesito sabendo dessa questão. Vamos falar assim, olha, pelo smartwatch do meu cliente, por outro lado, eu posso provar, né, falando que o meu cliente vive usando o smartwatch para defesa, por exemplo. E aí eu posso provar, né, que eu sou perito para analisar o smartwatch do meu cliente e provar que ele não esteve no local. Né? Então, você entrega o seu smartwatch, o perito olha, e vai ser, mas era do meu cliente? Sim, é possível provar que tem a conta dele logada, que tem o ID dele, que ele usa o smartwatch com frequência. Então, era do cliente dele, serve como álibi. Né, para você falar que você não esteve no local, por exemplo. Então te ajuda como defesa também. Tá? Então, entendi. Né? E os dados ficam armazenados eternamente, não tem um limite, né? Porque, por exemplo, câmeras de segurança de instituições, cartórios, geralmente eles armazenam durante 3 meses. Não mais que isso. Então, essas informações digitais, elas têm algum limite? Por exemplo, olha, já que depois de tanto tempo, não vai mais estar lá a informação. Não é possível precisar o tempo. O que acontece? Tudo depende da capacidade de armazenamento do seu dispositivo e da quantidade de informações que você produz. Por exemplo, câmera de segurança. É muito comum nas perícias que a gente faz, falar assim, que o seu perito extrair as informações. A gente está falando que um processo, né, 3 meses. Então a gente sabe que 3 meses normalmente não foi nem aprovado a perícia, por exemplo. Então a imagem sobrescreve. Em muitos casos, do mesmo jeito que foi possível recuperar a mensagem lá do caso do menino Henri, é possível recuperar também gravações. Só que quanto mais eu sobrescrevo, imagina, eu tenho 3 meses, imagina eu tenho uma linha do tempo. Eu começo a gravar isso aqui, eu enchi aquilo dali, eu volto lá para o início e começo a regravar. Né? Quanto mais eu faço isso, menos eu consigo recuperar informações. Isso serve para qualquer dispositivo de informática. Tá? Então, câmera de segurança é mais difícil porque ela tem essa regravação automática já. Né? Então, eu lotei a memória, ela volta, começa a encher de novo, volta, começa a encher de novo. Quanto mais eu faço esse procedimento, mais difícil eu recuperar essa informação. Tá? Entendi. Em casos de dispositivos de informática, celulares, computadores,
normalmente você não enche o seu HD, o seu armazenamento, né? Você deleta aquilo dali porque você não quer mais. Hoje está muito comum, você não enche mais, né? Hoje a capacidade de armazenamento é muito grande e você não deleta mais. Você deleta quando você não quer, né? Você, essa informação eu não quero. E aí você consegue recuperar com certa facilidade. Né? Então, se você armazenou e não apagou, tá lá. Se você armazenou, apagou, mas que você não gera tanta informação, muito provavelmente você vai conseguir fazer o que a gente chama de data mining, né? Fazer a recuperação desse dado, tá? Que é o caso que aconteceu aí na última semana. No caso, Henrique. Vamos comentar um pouquinho? Já vamos entrar, então? Já vamos entrar nesse caso aí. Como é que foi a recuperação? Você ficou sabendo, Diogo? Como é que foi feita essa recuperação? A única empresa do Brasil que normalmente a perícia criminal da Polícia Federal é o órgão mais bem equipado do Brasil em relação a equipamentos, sistemas, software. Né? A gente sabe, se é da sua área, da minha área. Ninguém tem o que eles têm, né? Principalmente em Brasília. Então, quando passaram isso, eram dois iPhones, né? 2 dispositivos iOS. E são os dispositivos mais seguros que tem. Eu vou contar um pouquinho da história para entender. Então, eles passaram para a Polícia Federal. A Polícia Federal, que tem posse desse dispositivo. O iPhone, por exemplo, ele tem um bloqueio que 10 tentativas de senha, ele bloqueia tudo e deleta. Então você não consegue recuperar mais o telefone e nem o que estava armazenado naquilo ali. Isso é um fato. Esse dispositivo, ele, dependendo da senha, da característica, ele consegue quebrar o que a gente chama de criptografia. Ele não quebra a senha, ele quebra a chave. Tá? E aí, de posse da chave, ele tem acesso ao que está armazenado, o que foi produzido no dispositivo. Então, o primeiro passo foi quebrado a criptografia do dispositivo. O segundo passo foi analisar tudo. Tá falando grego. Como é que é isso? Quebra criptografia? A criptografia é uma chave privada que o seu dispositivo tem. Ele gera aquilo ali e só ele conhece. Tá? Então, é uma chave comprida, aquelas tripas de informações que a gente fala ali e tal. É uma coisa bem técnica, tá? Mas entenda que eles precisam de um equipamento para quebrar essa criptografia, né? Sim, bem poderoso. Mas vamos fazer a gente chama de chave, né? Imagina que ele conseguiu descobrir você tem a sua chave. Imagina que esse dispositivo conseguiu pegar, ele não teve a sua chave, mas ele conseguiu quebrar a sua chave e fazer uma chave igual. Então ele quebrou a sua chave, então ele conseguiu ter acesso à sua chave, ele conseguiu gerar uma chave igual para poder quebrá-la. E tem várias técnicas para isso, força bruta, N situações, mas é muito difícil quebrar, é muito dispositivo. Tá? E aí ele faz a cópia disso e aí começa a fazer o data mining. O data mining é recuperar, ele analisa para ver se as informações que estão buscando estão ali. Se não estão, já geram um primeiro suspeito. Vamos buscar para ver se teve alguma exclusão de mensagens. Né? Então isso é muito comum quando a gente faz perícia em sistemas também. Né? Quero o seu perito mostrar se houve alguma evidência de exclusão. A gente vai lá, olha, o cara excluiu as informações, tal dia, tal hora, tal usuário. Nesse caso, foi lá e falou assim, vamos ver se houve exclusão. Então aí tudo é registrado em todos os dispositivos informáticos. Olha, a pessoa acessou o dispositivo tal hora e excluiu tais e tais informações. E as informações eram essas. Até a hora, né? Sim. E aí a gente sabe a hora que foi excluída, a data hora, né, que a gente fala, a data hora que foi excluída, a data hora que foi gerada essa informação. A informática, a gente fala muito de informação, mas vamos falar mais tecnicamente aqui. A gente sabe que a mensagem do WhatsApp foi excluída no dia tal e ela foi gerada no dia tal e ela foi trocada entre tais pessoas. Lá no registro, quando a gente vai buscar essa informação lá, tá o celular da pessoa, do emitente, e o número celular da pessoa receptora. E aí você pega quem foi o emitente, né? Eu pego o número da Jaqueline, foi a Jaqueline que foi a emissora. E o receptor foi o Diogo. Então, eu sei que vocês trocaram essas informações. E aí eu começo a juntar. E eu faço, a partir do data mining, eu tenho o dado bruto. E aí eu começo a fazer a engenharia reversa disso. Eu vou gerar o que é conhecido. Né? E o que é conhecido? São trocas de informações pelo mensageiro WhatsApp. E aí você recupera as mensagens, você recupera as fotos, você recupera os vídeos que foram trocados, você recuperou ali, o que é difícil para você recuperar, você não consegue recuperar a ligação, você recupera o registro de ligação telefônica, mas você não recupera
o teor da ligação telefônica. Mas de posse daquilo ali você consegue um novo mandato, que normalmente tem alguns telefones que armazenam essa ligação telefônica, ou a quebra da ligação. Você também não consegue recuperar a chamada de vídeo, né? Houve registro de chamada de vídeo. Baseado ali na troca de mensagens recuperadas, em que a gente viu que ele estava machucado, tal, não sei o quê, e houve um registro de ligação de vídeo. Então, muito provavelmente, aquele registro de ligação de vídeo de 15 minutos, entre a babá e a mãe do Henrique, foi uma ligação de vídeo mostrando o menino. Né? Tem esse registro. N ligações, geolocalizações da pessoa no hospital, e aí você vai lá e busca no hospital. Ligação dela com a prima, que era pediatra. Tudo isso foi recuperado com a perícia. Então, o primeiro passo ali foi a quebra da criptografia do dispositivo, analisar o dispositivo, não achar evidências, foram em busca das mensagens apagadas, do conteúdo apagado, das informações apagadas. E essas informações apagadas, uma vez analisadas, foram geradas informações que foram criadas, né? Então foram criadas informações pelo WhatsApp, foram criadas informações de foto, de vídeo, de geolocalizações, de registro de ligações, de registro de vídeo, sim, tudo. Até eu estava escutando uma reportagem que estava passando, até o pessoal do salão de cabeleireiro que ela estava, quando ela recebeu essa chamada de vídeo, foi depor. Foi. E aí você consegue provar, mas aí por que eles foram no salão de cabeleireiro? Porque eles pegaram o registro da ligação, descobriram quem é. Então, olha como desencadeia uma série de buscas depois a partir de uma perícia, né? Então você viu, olha, ela ligou para tal, recebeu ligação tal, então quem são essas pessoas? Os investigadores vão atrás e aí falam, você recebeu essa ligação? Recebi. Aí a pessoa vai dar o depoimento. Mas foi uma perícia inicial que desencadeou um monte de outros. Aí são mais provas, né, obtidas de outros meios que materializam ali o processo. Nossa, muito interessante, muito interessante. Foi utilizado só o equipamento Cellebrite. Cellebrite, como é que é esse equipamento, Diogo? Cellebrite é um equipamento israelense, né, ele é um software, eu tenho o software, eu não tenho equipamento Cellebrite. Normalmente só a Polícia Federal tem acesso a ele. Aí, pessoal, quem quiser ver tudo que está no celular do namorado, manda aqui pro Diogo. Ele cobra baratinho, né, Diogo? Não, mas aí eu não tenho, né? Porque é a Polícia Federal. O software que eu tenho é pra gente fazer análises muito específicas. O hardware, que é o que quebrou a criptografia, a Cellebrite, por questões até éticas também, ela só recebe demanda normalmente da Polícia Federal. Alguns órgãos civis, polícias civis, institutos de perícia, já estão conseguindo demandar para ela. Mas é caríssimo uma 200 quebra. mil, né? A Polícia Federal compra um pacote que dá acesso, por exemplo, a 10 perícias em dispositivos. E é muito caro. É muito caro. Né? Então, normalmente ela faz esses casos com uma repercussão. A Polícia Federal tenta quebrar dentro da própria departamento, né? Essa chave, essa criptografia. Muitas vezes ela consegue. É mais fácil você conseguir isso em dispositivos Android e outros computadores. Como eles ficam quebrando? Eles ficam tentando assim com a senha, digitando? Como é que é? Há uma série de características. Assim, por exemplo, sabe aquele desenhozinho do padrão Android? Você consegue, às vezes ali, fica marcado na tela um determinado padrão. Então ele consegue saber que tem um padrão ali, e aí começa a fazer isso. Isso é a primeira análise. Né? É feita uma engenharia social na sua vida também, quando você é investigado. Então, por exemplo, eu já começo a pesquisar o nome do seu namorado, por exemplo, a data de nascimento do seu namorado, o nome dos seus pais, a data de nascimento dos seus pais. Então, tudo isso a Polícia Federal tem acesso. Né? Os peritos têm acesso. Então, ele cria o que a gente chama de dicionário de dados. Então, eu crio um dicionário de dados da Jaqueline. Né? Onde você vive, onde você nasceu, onde você morou. E aí datas, né? E a partir dessa eu criei a gente chama de dicionário de senhas. Então, mas será que eles vão saber o nome do meu cachorro? Provável que sim. Em algum momento você pegou. E aí tem uma outra questão que isso é um negócio muito sério, assim. A partir de uma imagem que a gente pega do seu computador, do seu telefone, por exemplo, a gente indexa aquilo ali. Imagina, eu tenho acesso ao seu computador.
eu gero uma base de dados muito grande, né? Tudo ali, tudo, e-mail, troca de mensagens. Muitas dessas informações estão em memória ou estão salvas em documentos. A partir daquilo ali, Jaqueline, eu gero um dicionário, eu indexo aquilo ali e gero um dicionário de dados. 99% de certeza da sua senha está ali. De você já ter mandado a informação. Você não mandou a senha para alguém, mas a sua senha está concatenada com algum dado que você gerou ali. Você mandou o nome da cidade que você mandou o nome do seu cachorro para alguém, você falou o nome do seu cachorro da infância. Muito provavelmente você já mandou esse nome do seu cachorro de infância para uma amiga, uma troca de mensagem. Tá ali, salvo. Nossa. E aí você concatenou isso com a data do nascimento do seu namorado, por exemplo. E aí eu gero aquilo ali, eu vou ter lá 5 bilhões de informações, mas está ali presente. E aí eu gero isso e aí tem uns softwares específicos para você fazer força bruta, mas é muito mais fácil você conseguir. Aí você quebra a senha em questão de horas, né? Qualquer senha. Né? Mas é uma prática que a Polícia Federal usa. A gente, enquanto perito judicial, a gente muito raramente usa quebra de senha, porque, né, já vem o dispositivo aberto, já vem a imagem aberta, já vem, né? Muito raramente eu precisei utilizar de alguma questão de quebra de senha. Tá, mas a gente sabe como é que funciona. Toma cuidado que o Diogo quebra as senhas do pessoal aí. Diogo, então vamos finalizar aqui. Eu vi que você separou alguns quesitos aqui. E aí eu queria ver se você quer colocar alguns quesitos mais importantes que você poderia falar para o pessoal sobre algum tipo de perícia. O que você acha? Basicamente a gente falou de todos os quesitos, né? A gente foi apontando todos eles. Os que eu acho muito importante são o que você falou muito claramente ali, objeto e objetivo. Isso tem que estar muito bem norteado ali nos quesitos. Mas quando a gente fala de informática, a gente tem que deixar isso muito tácito, muito objetivo, porque às vezes é muito subjetivo. O advogado, quando não tem o assistente técnico para acompanhá-lo, ele não tem claramente o que é o objeto e claramente o que é o objetivo. Por isso a importância do perito assistente técnico, que ele define isso. Então, quando eu faço perícia, por exemplo, de investigação de software, né, a gente define claramente ali o objeto e o objetivo para que a gente consiga esclarecer isso. Tá? Eu não sei se, de grosso modo, é isso, mas vamos lá. Perito de quesito de LGPD. Apontar se a empresa tem ou não um escritório, ali, um departamento de proteção de dados. Né? Isso serve para os dois lados. Um lado para mostrar que ela está aderente à proteção de dados, e o outro para mostrar que ela não tem isso. Né? Quando ela envolve smartphone, dispositivos pessoais de informática, a gente deixar claramente que a pessoa é a dona do dispositivo que está sendo periciado, por um lado. A outra é suscitar a dúvida de que o dispositivo não foi utilizado por ela naquele momento, né? Que a informação não foi produzida por ela. Tá? Então são essas dicas básicas que a gente dá depois de ter pincelado assim, os principais quesitos, né? No caso de grafotécnica, documentoscopia, eu diria, os quesitos, eles devem observar cada caso é um caso. Então, geralmente, o que eu faço? Nos meus quesitos na área de grafo e doc, eu seleciono primeiro, eu divido os meus quesitos, que na verdade não são quesitos, é uma peça, né, em que eu faço a minha apresentação como assistente técnica. Eu deixo bem claro para o perito qual é o objeto e o objetivo. Por quê? Porque muitas vezes, Diogo, quando chega, por exemplo, para mim, numa perícia judicial, às vezes não está falando qual é o documento que precisa ser periciado. E eu coloco ali que deve periciar o documento original, deve ser solicitado a parte responsável, e aí eu faço os meus quesitos. Então, por exemplo, se eu estou pela parte que suscita a falsidade, aquela parte que se interessa em reconhecer a falsidade, eu vou questionar se aquela assinatura corresponde, aí eu vou questionar também se é falso, se é autêntico, e vou questionar, por exemplo, se tem alguém que tem um sujeito que é um suspeito ali.
eu vou questionar se dá para verificar a autoria daquela pessoa. Então, verificar se há autoria. Agora, quesitos que não devem ser utilizados, quesitos que prejudiquem a sua parte. Sim. Então, por exemplo, você tem interesse que um documento seja autêntico. Você vai perguntar se ele é falso? A outra parte já está perguntando ali se é falso. Você vai repetir esse quesito para nada e para ferrar o teu cliente? Você falou tudo, assim, né? Documento guardado a devida proporção. É igual você tem um telhado de vidro lá, né? Por que é importante o perito assistente? Ele conhece tudo antes para poder fazer os quesitos, né? Por isso que é importante ele participar antes e conhecer. Saber da parte o que ele pode ou não apresentar, mostrar. Então imagina, eu sei que um determinado computador ele tem uma evidência de uma prova. Então ele não vai nunca dar a entender que elaborar um quesito e falar assim, ó, eu sei que o perito investigasse um computador X. Não vai. Né? Ele vai deixar. Eu quero culpar o meu cliente, eu quero ferrar meu cliente. E já que é impressionante como você vê isso. É impressionante, assim, tanto que você vê. Eu, quando abro uma perícia, enquanto perito judicial, eu passo todos os quesitos, né, para as partes. Ó, é isso, para amplo entendimento. E aí, às vezes, você vê a cara do advogado, às vezes, ali, falando assim, não era isso que eu queria. Né? Porque, tecnicamente, fala, você está pedindo isso, isso e isso, ok? Aí o advogado fala, é isso mesmo que está no documento, mas não era... Cai, assim, né? Cai a... Quem foi que elaborou? Porque ele não sabe. Às vezes ele pega na internet, ele fala, nossa, quesitos em informática. E ele vai lá e faz quesitos que vão prejudicar o cliente dele. Sim. Quesitos na área de grafo. Aí, ao invés dele poder fazer um quesito que, por exemplo, seja fora da curva, que vai auxiliar o cliente dele, não. Ele vai fazer um quesito ali que vai prejudicar o cliente. Por exemplo, um quesito que... Olha só esse quesito. Advogada do cartório. A advogada do cartório faz o questionamento. Ninguém perguntou. Ela vai lá e faz o questionamento. Tinham 2 assinaturas falsas numa procuração. Ela faz o questionamento se aquelas 2 assinaturas foram feitas por uma única pessoa. Ninguém perguntou. Olha só, se essas 2 assinaturas foram feitas por uma única pessoa, isso quer dizer o quê? Como que o cartório não vai ter visto que era uma única pessoa fazendo 2 assinaturas? Ali tá a responsabilidade do cartório, tá ali, ó. O cartório inteiro. Então, a advogada, ela simplesmente ferrou o cartório com um quesito desse. Pois é. Pra quê? Exatamente. Entendeu? Porque ela teve o quesito ali pra ferrar o cliente dela. Então, assim, tem quesitos que às vezes a parte não pensa no que pode, o que pode vir a ser a resposta daquele quesito e qual é a consequência para a parte dela. Então, alguns quesitos são feitos de... Às vezes a pessoa vê na internet, viu um quesito e aí vai lá e coloca na petição. E na verdade esse quesito vai ferrar a parte. É muito comum na informática também, desculpa te cortar, você utilizar o próprio departamento de TI da empresa para que ele elabore os quesitos. Mas ele não conhece das nuances de um processo, sabe? E aí isso também ferra. Porque ele está trazendo ali o conhecimento técnico dele, que é ótimo, da empresa e tudo, mas ele está trazendo evidências que a outra parte pode sair muito bem utilizando desse conhecimento dele, sabe? Exatamente. Diogo, eu queria continuar essa live durante mais 10 horas, que tá super interessante. Mas meu celular tá só com 5% de bateria. Eu tenho que olhar o Vou ter que finalizar também. Tá bom? Vai lá, então boa sorte. Viu? Obrigado, eu que agradeço. Amei. Se precisarem estar à disposição, tá bom? Sim, vamos para as próximas. Ainda vai ter próximas, vamos, mesmo porque informática tá sempre... E tem tanta coisa nova para falar. Por exemplo, esse caso do Henry. Eu falei, poxa, eu vou colocar na live com o Diogo. Já vou estar com um expert na área. Por que não a gente colocar, né? Então, sempre que tiver coisas de informática, vamos colocar. Mesmo porque é uma área que está sempre evoluindo, Diogo. Sempre, a gente nem sabe o que vai ter amanhã, né? E é impressionante como a gente descobre e vai, né? A caixinha se expande e vai saindo tanta informação dali que até então você fala, não, é impossível sair tanto. Sai. Sim. Tem muita informação saindo ali. Né? Gente, gratidão a todos, gratidão em especial ao Diogo por todo o conhecimento compartilhado e muito obrigada pela paciência, Diogo, porque semana passada eu falhei, mas essa semana foi incrível. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Diogo,
e até a próxima. Gente, muito obrigado. Vai Tchau, ficar tchau. no YouTube. Vai. Tchau, tchau, Jaqueline. Muito obrigado, Tchau, gente. até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Abraço, tchau, boa noite.